Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Vamos começar o nosso café com Jesus. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego todo o meu proceder, o meu agir ao seu querer. Entrego toda a minha vida, Senhor, a minha casa, a minha família, o que tenho, o que faço, todo o meu agir, inclino ao seu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje nosso Café com Jesus, dando continuidade ao índice analítico, vai nos dizer assim: adoção filial torna os homens co-herdeiros de Cristo. Parágrafo 2009. Então quer dizer que a adoção filial, quando nós somos adotados como filhos de Deus, através da graça que nós recebemos de graça, que é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Sabe, irmãos, Deus não tinha necessidade dele fazer o que ele fez por nós. Mas a maior prova de amor é quando você dá algo, mas você sabe que talvez você não vai receber nada em troca. Assim é o verdadeiro sentido do amor. Pai, eles não sabem o que fazem, perdoai. É um amor que não fica querendo a nada em troca. Assim, irmão, deve ser o esposo com a esposa, o pai com o filho, o filho com o pai, um exemplo do amor de Deus à perfeição. E quando você entende isso, você recebe muito mais, porque retorna para você uma alegria plena. Eu sou o que sou. Junto com Deus, eu sou. Deus falava. Eu sou. Agora a gente entende o que é eu sou. Um Deus do amor, um Deus que nos ama, um Deus que é o puro amor. Eu sou o puro amor. E nesse sentido, querido irmão, quando nós somos adotados como filhos de Deus, tornamos-nos participantes da graça, por graça da natureza divina. Então, a graça que nos é dado é porque Deus quis que nós recebêssemos essa graça. Pode conferir-nos, segundo a justiça gratuita de Deus, um verdadeiro mérito. Trata-se de um direito por graça, o pleno direito do amor, que nos torna co-herdeiros de Cristo. O que significa a palavra co-herdeiros? É que nós recebemos uma herança. Uma pessoa é herdeira de Deus. E você recebe algo. Se eu recebi algo, vamos refletir um pouquinho? João Batista disse assim: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito Santo. Então, se eu sou co-herdeiro de Cristo, eu vou receber qual herança? O Espírito Santo habitará em mim. E aí, meu irmão, nos é dado de graça, lá no batismo, ainda quando criança, como a gente já falou. Aí vamos continuar? Trata-se de um direito por graça, o pleno direito do amor, que nos torna co-herdeiros de Cristo e dignos de obter a herança prometida da vida eterna. Os méritos, então, diante do mover, a nossa herança, nós recebemos ali o mover do Espírito Santo na nossa vida, para que nós recebemos a verdadeira herança, que é a vida eterna. Irmão, você quer uma graça maior que essa? A herança prometida da vida eterna. Os méritos de nossas boas obras são os dons da bondade divina. Então, os méritos das nossas boas obras. Então, a fé sem a obra é uma fé morta. Eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, eu creio no que Ele falou, mas é minha obra. O meu agir, o meu falar, o meu proceder está sendo movido pelo mover do Espírito Santo? De que forma que eu sei? Ele faz mal a alguém?
diz coisas ruins, maldiz alguém, não é divino. Eu tenho que me unir a Cristo. Cristo fazeria o que eu estou fazendo? Aí você vai saber se é o mover do Espírito Santo, se é o mover de Deus, se a obra, suas obras são da bondade divina. A graça veio primeiro, agora se entrega aquilo que é divino, os méritos são dons de Deus. Então, queridos irmãos, tudo que nós temos, os méritos, é porque são dons de Deus. Mas aí eu digo para mim e para você, temos que assumir essa herança e herdar o reino de Deus. Eu te convido você a pegar a tua palavra em 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos lendo e degustando dessa palavra, porque ela vem nos apresentar aqui os dons espirituais, que nos é dado de graça, que é o mover da caminhada da comunidade, da igreja de Cristo. E nós vamos ver isso. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éramos pagãos, vos deixávamos levar conforme as vossas tendências, aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. Então, quando você se deixa ser calado com o pecado, com ídolos, o ídolos, irmãos, não é questão de imagem, é você idolatrar alguém, é você idolatrar as bebedeiras, é você idolatrar, colocar qualquer coisa na frente de Deus, certo? Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Por isso que eu digo aqui, então a igreja de Cristo é um só corpo. Nós vamos ver lá na frente. Mas há diversidade de dons, mas um só Espírito. Então um só entendimento. Não é 3.900 e poucas denominações. É uma só igreja. Um só entendimento. Os mistérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então tem os dons efusos e infusos. É aqueles dons que onde que nós vamos para dentro de nós, sabedoria, entendimento, conselho, ciência, temor a Deus, piedade, aonde que nós deixa Deus agir dentro do nosso coração e também nos servir, né? Nos expor, a se colocar a serviço. Então é a fé com a obra, o mover do Espírito Santo, infuso e efuso, para que nós possamos viver a graça, nos servir. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outra uma palavra de ciência, por o mesmo Espírito, a outra fé pelo mesmo Espírito, a outra graça de curar as doenças do mesmo Espírito, a outro dom de milagres, a outros a profecia, a outros o discernimento dos Espíritos, a outra variedade de línguas, a outro por fim a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Porque o corpo é para todos como muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo, é um só Espírito. Fomos batizados todos nós, para formarmos um só corpo. Judeus, gregos, escravos, livres, e todos fomos empregados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse eu não sou a mão, por isso não sou do corpo. Agora vamos lá, onde vai dizer assim, ora, no versículo 27, vós sois o corpo de Cristo, a cada um de sua parte, é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos.
Palavras do Senhor. Graças a Deus. O caminho mais excelente de todos, Paulo vai citar aqui. Sabe qual que é? Ainda que eu falasse a língua dos homens e o dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retime. Mesmo que ele tivesse todos esses dons, se ele não viver a caridade, que é, lá no versículo 4 do capítulo 13, é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Querido irmão, então se você está diante de alguém e essa pessoa se irrita para falar de Deus, essa pessoa se altera, tome cuidado, porque não é para isso que veio a palavra de Deus. Veio para acalmar. Eu tinha esse impulso também, eu quero modelar ele, porque eu percebo que a palavra vem nos corrigir, a palavra vem trazer para nós direcionamento, a palavra de Deus é firme e verdadeira, é para toda a eternidade. Então, querido irmão, nós temos que ter a mansidão no coração. Coloca a mão no teu coração. E diante desses dons que Deus dá para nós, que derrama a graça do mover do Espírito Santo, nós somos co-herdeiros para herdar a herança de Deus, que é a vida eterna. Mas que nós possamos nos deixar ser envolvidos pelo mover do Espírito Santo, como nós vamos ver na leitura de hoje do Evangelho. É uma graça muito grande que envolveu Maria, e ela, cheia do Espírito Santo, concebeu um filho que pôs o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E por isso, querido irmão, o mover do Espírito Santo na nossa vida vai tranquilizar, vai trazer a paz para as famílias, vai trazer a paz para o teu coração, para que você, querido irmão, querida irmã, seja esse co-herdeiro, assuma a herança de Cristo, assuma você pai, você mãe, você filho. Pai e mãe, a tua mão tem autoridade sobre o seu filho, a tua oração, a aliança com Deus. Coloque a mão sobre os seus filhos, não precisa procurar benzimento, um monte de coisa não. Vá lá e coloque a mão sobre os seus. Fala: Senhor, o Senhor me deu essa autoridade aqui no sacramento do matrimônio. Eu como pai, eu como mãe, assumo esses dons que derramaste sobre nós. E eu desejo agora que a minha mão seja o canal da tua graça, que é a graça da cura, a graça da libertação. Querido irmão, querida irmã, assuma a herança que Deus te deu, de orar pelos seus, de colocar a mão, a autoridade. Mas se você não tiver autoridade, e o que é autoridade? Viver na graça. E o que é viver na graça? Obedecer os mandamentos. E se eu obedeço, se eu não obedeço? Confissão, Eucaristia. Ali eu estou na graça. Que Deus abençoe. Por quê? Porque eu me uni a Jesus. Confesso, eu me uno a Jesus na Santa Eucaristia e vivo a caridade. Que Deus abençoe o coração de cada homem, de cada mulher, de cada filho, de cada cristão, de cada católico, apostólico, romano. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos o Vinde Espírito Santo, encerrando o nosso momento do café com Jesus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.